você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 14. É um texto grande, mas eu queria ler com você esse texto todo, Eclesiastes 3, de 1 a 14, e eu quero que você acompanhe na versão que você tem aí. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, mas é um texto bastante interessante do livro de Eclesiastes, 14 versículos do capítulo 3, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém? É um texto grande, mas bonito, né? Tem um certo tom de poesia. Mas esse texto de Eclesiastes capítulo 3 é uma reflexão sobre o tempo. Por isso que repete várias vezes a palavra tempo. Na verdade, esse texto ele é fruto dos olhos de um observador. É alguém que está observando. Por isso que também, vez por outra, aparece a expressão tenho visto, tenho percebido, descobri, porque é alguém que está observando, né? Alguém que está fazendo uma observação de como a roda da vida gira, né? E faz algumas pontuações sobre isso. E percebe então que a vida, eu estou sem retorno aqui, Neta, nisso. O retorno não está para mim, mas vamos mudar ali, vai aparecer lá. Mas ele percebe isso, né? Que a vida é uma composição de experiências e emoções sob o comando de Deus. Né? Se a gente fosse definir o que é vida, a partir de Eclesiastes capítulo 3, vida é isso. A vida é essa composição, esse misto de experiências e emoções debaixo do controle, do comando, da regência de Deus. Alegria e tristeza, surpresa e desilusão, sucesso e fracasso, são como cenas que vão passando. E esse observador está olhando para essas cenas, né? E percebendo que é isto que forma o roteiro da vida humana. A vida humana é isto. Quando ele observa a vida, percebe que tudo está sob a regência de Deus. Chefia, o comando, a batuta de Deus, né? Deus vai regendo o mundo, e Ele rege o mundo desta forma. Por isso que o versículo 11 diz que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Deus vive e reina fora da dimensão do tempo. E diz o texto que Ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, diz o versículo 11. Ainda que o homem não consiga entender inteiramente o que Deus faz, mas esse observador conclui que as coisas vão passar, os momentos vão se alternar entre bons momentos e momentos ruins, e de tempo em tempo a vida vai se transformar. Mas o que Deus faz, diz o verso 14, durará eternamente. Eternamente. E por isso, cabe ao homem, diz o texto aí,
temer a Deus e depender de Deus, para não perder tempo andando fora do tempo de Deus. Não é bonito isso, né? Então, é isso que o texto diz, né? O texto fala que é uma pessoa observando, um homem sábio, né? Eclesiastes foi escrito por Salomão, e ele está observando a vida. Não é teologia, não é algo assim que, Deus está me dizendo isso. Não, ele está dizendo assim, eu estou observando e tenho visto isto. E com a experiência da vida observando, ele conclui isso. A vida é uma alternância de coisas boas, coisas ruins, desilusão, fracassos, alegrias, momentos em cima da montanha, momentos nos vales, mas tudo está sob o comando de Deus. Deus fez tudo ao seu tempo, e Deus coloca no coração do homem um anseio por eternidade, mas o homem não consegue compreender tudo aquilo que Deus faz, e o homem muitas vezes se sente abatido por aquilo que acontece nesta vida aqui, nesse tempo que nós temos aqui. Por isso, hoje eu quero que você pense como você está vivendo o tempo que Deus está dando para você. E como você está gerenciando esse tempo, especialmente na direção, em favor da sua família. O quanto que a sua família se beneficia desse tempo. O ritmo atual de vida tem levado as famílias ao esgotamento. São filhos que estão carentes do tempo e da atenção dos pais. Isso é perceptível. Basta me observar para perceber isso. São mulheres que estão ansiosas por compartilhar a vida com seus maridos, mas não encontram tempo para isso. São homens, são maridos precisando de tempo, intimidade com suas esposas, mas estão engolidos por sua própria agenda. Tem pais querendo ter tempo com seus filhos. Mas os filhos, dependendo da fase da vida que está, não encontram tempo mais para os pais, né? E não dão atenção para os pais. De modo que, me parece que o relógio, ele vai correndo contra a família. E quando se dá conta, a vida passou. E não houve um aproveitamento significativo e correto do tempo. Parece que o tempo não foi o mesmo do que quando a gente compara com outras pessoas. Parece que nós perdemos muito tempo. É fácil a gente constatar que o tempo em família é importante, né? O tempo em família ele é importante para a educação dos filhos. Se você não tem tempo com seus filhos, você não educa seus filhos. Eles não vão imitar você, vão imitar outros padrões, outras pessoas. O tempo em família é importante para o estreitamento, fortalecimento das relações. Relações se estreitam, se fortalecem com o tempo, gastando tempo juntos, né? Ter tempo em família é importante também para aumentar a confiança, aumentar a harmonia. Quanto mais você anda com alguém, você confia na pessoa, você vai se harmonizando, vai se ajustando a ela. Então, nós sabemos que tempo em família é importante. Eu acho que ninguém aqui está dizendo, não, eu acho que isso aí é bobeira. Não, todo mundo acha que é importante, de fato, o tempo em família. Mas o que ocorre não é uma falta de compreensão da importância do tempo em família. O que ocorre é uma incapacidade de encontrar esse tempo. Essa que é a questão. Porque o marido fica assim, nossa, não é tão importante, mas não é importante, né? Como é importante passar tempo com a minha esposa, com meus filhos, só que eu não consigo achar tempo. A mulher sabe que é importante. Os pais sabem que é importante passar tempo com os filhos. Filhos sabem que é importante passar tempo com os pais, mas não conseguem achar esse tempo. Quando vê, a semana foi, passou, mais uma semana, eu não encontrei tempo. O Agostinho de Hipona tem uma frase dele bem bacana, que diz, não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Presta atenção numa coisa, construir, manter, sustentar uma família é fazer uma coisa boa. Mas não basta você construir, manter, sustentar, você conseguir uma família. É preciso fazer essa família funcionar. Tem que fazer bem feito. Porque ter família é uma coisa boa.
filhos é uma coisa boa. Casar é uma coisa boa, né? A gente conseguir comprar uma casa, ter uma boa casa, ter uma boa estrutura familiar, ter um bom orçamento, tudo isso é bom. Mas é preciso fazer essas coisas boas bem feitas. Fazer isso funcionar direitinho. Então, se Deus tem um tempo determinado para tudo, que é o texto de Eclesiastes 3 fala, se Deus tem um tempo determinado para tudo, e se a família, nós sabemos pela Bíblia, que é importante para Deus, não deve ser tempo que nos falta para então a gente dedicar à família, mas deve estar faltando outra coisa, não é tempo. Porque se Deus rege todas as coisas, e Deus faz um tempo para cada propósito debaixo do céu, e para Deus família é importante, na agenda de Deus deve ter tempo para a sua família, mas não está faltando tempo, deve estar faltando outra coisa. E é isso que eu quero que você reflita comigo nessa noite aqui. O que nos falta para conseguirmos tempo com a família? E deixa eu dizer aqui, e para quem está em casa, não é nenhuma novidade, tá? Nada do que eu vou dizer aqui nessa noite vai dizer assim, olha, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tudo você já ouviu falar, tudo que você já sabe. Mas o que eu quero fazer aqui nessa noite é te lembrar e te estimular a pensar de novo, mais uma vez nisso, em alguns itens que estão faltando para que você de fato dedique tempo à sua família. O primeiro item que está faltando é administração. Administração. O pai da administração moderna, chamado Peter Drucker, ele diz que administração é fazer as coisas direito. Eu gosto dessa simplicidade das definições, não é? Ele define a administração simplesmente assim. Ele diz, administração é fazer as coisas direito. É preciso tomar o tempo que tem e administrá-lo de forma correta. Observe o que houve com Davi na sua relação com seu filho Absalão. Segundo Samuel 19:4, esse momento é um momento de velório. É o drama da morte de um filho. E o pai Davi, o rei, diz que com o rosto coberto, gritava, ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Essa é a cena de um pai abraçado no caixão do filho. Mas essa cena de velório, ela precisa ser entendida antes. Por que desse drama? Porque um homem como Davi, dito na Bíblia que é um homem segundo o coração de Deus, por que ele está agarrado ao corpo de um filho morto, dizendo, ah, Absalão, meu filho, Absalão? Por quê? Nós precisamos voltar lá no capítulo 13, segundo Samuel, para entender bem o que houve. Seria interessante se você pudesse pegar a sua Bíblia e abre lá, segundo livro de Samuel, e vai olhando essa história, e anote aí para depois, talvez com calma em casa, você ler essa história inteira, para você entender o drama do pai Davi com o filho Absalão. A partir do capítulo 13, você entende tudo o que houve. O filho mais velho de Davi chamava-se Amnon. E lá no capítulo 13, versículos de 11 a 14, você vai entender que esse Amnon, o filho mais velho de Davi, ele estuprou a irmã dele, chamada Tamar. É isso mesmo que você ouviu, né? Se você nunca leu isso na Bíblia, volta lá e leia. Isso é 2 Samuel, capítulo 13, versículo de 11 a 14. O filho mais velho de Davi estuprou a irmã dele, chamada Tamar. Fez toda uma estratégia lá, que não vai, arrastaria muito tempo eu contar tudo aqui, né? Mas leia lá que você vai entender, né? Toda a estratégia dele, que ele se apaixonou pela própria irmã, e ele acaba estuprando, violentando a própria irmã. Só que Davi tinha um outro filho, chamado Absalão, e a Tamar, ela era irmã de Amnon só por parte de pai, não por parte de mãe. Mas a questão é que a Tamar era a irmã do Absalão.
por parte de pai e por parte de mãe. E aí, você vai entendendo, né, que o Absalão, que é esse, que o Davi agora está chorando a vida dele, ele vai ficando com raiva do irmão Aminon. Se você observar, 2 Samuel capítulo 13, versículo 19 e 22, vai dizer assim, que Tamar, a irmã violentada, diz que ela põe cinza na cabeça, ela rasga a sua túnica, e ela se põe a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. O irmão dela, Aminon, tinha violentado ela. Aí diz então que o Absalão, seu irmão, por parte de pai e de mãe, o irmão completo, diz que o seu irmão Aminon, o irmão dela, o Absalão, ele pergunta: o seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Aí a história aqui não diz, mas se você ler todo o texto depois, você vai entender que ele sabia já, que ela deve ter contado para ele, mas ele fala assim: agora acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E diz assim: e Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ou seja, a irmã vai para a casa do irmão. Cadê o pai? Aí o texto diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. O que o pai fez? O pai ficou furioso e só, mais nada. Davi não achou tempo para resolver essa intriga toda entre os irmãos, entre os filhos dele, né? Aí, se passaram 2 anos. 2 anos, sabe o que é 2 anos? 2 anos. Davi não fez nada, nada. O pai não achou tempo para resolver esse problemão entre os seus filhos. Aí os versículos 28 e 29 do capítulo 13 de 2 Samuel, diz que Absalão foi lá e matou o irmão dele, Aminon. Percebe? Na família de Davi tinha um estupro, agora tem um assassinato. O Absalão vai lá e mata o Aminon. E o verso 32 deixa claro que os assessores do rei Davi já estavam cientes dessa intenção de Absalão desde o dia que a irmã foi violentada, ou seja, 2 anos atrás. O pessoal da corte de Davi sabe que isso vai acontecer, que o Absalão está com a irmã em casa. Ele está furioso com Aminon, esperando que o rei faça alguma coisa, que é o pai. O pai não faz nada. O pai não vai lá, o pai não resolve, o pai não conversa, o pai não confronta, o pai não diz nada, não tem tempo para isso. Está ocupado com o reino. Absalão vai lá e resolve esse assunto. Ele mata o irmão dele, matou Aminon. Aí, diz os versos 38 e 39, que o Absalão foge para a casa do vô, o pai da mãe, que era o rei de Gesur. E se passam mais 3 anos, e Davi não acha tempo para ir falar com Absalão, não acha. Davi não faz nada. Aí você vai para o capítulo 14, versículos 21 a 23, mostram que Joabe, que era um dos assessores próximos ali, do rei Davi, diz que o Joabe vai a Gesur e traz Absalão novamente para Jerusalém, para perto do seu pai. 2 Samuel 14, 28 diz assim: Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei, mas 2 anos se passam. Cadê o pai? Não consegue falar com o pai não tem tempo para isso. E Absalão então, ele quer ter esse tempo com seu pai, e não consegue. Se você ler versículos 31 a 33, do capítulo 14, 2 Samuel, vai dizer assim: então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, só para você entender, o Absalão ele chama o Joabe, fala: Joabe, eu preciso que você venha na minha casa. Joabe também não vai. Aí Absalão manda botar fogo na propriedade dele.
Aí Joabe vem e diz assim: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: eu mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Gesur? Melhor seria se eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Você conhece gente assim? Que acha que tudo se resolve com um beijo? Porque um beijo foi tudo que o pai fez. Deu um beijo. Não conversou nada, não confrontou, não traçou uma estratégia, não disse o que seria feito, nada, fez nada, só beijou. Ele pensou que isso fosse suficiente. Ele não encontrou tempo para fazer outra coisa, a não ser chamar, depois de muita pressão, e dar um beijo no filho, só isso. Capítulo 15 de 2 Samuel, começa a descrever a revolta de Absalão. Porque Absalão fica revoltado pela inércia do pai, por esse pai que não tem agenda, um pai que não resolve as coisas, pai que não tem tempo para a família. E Absalão vai se revoltando contra o seu pai. Ele começa a montar uma estratégia de rebelião contra o reino de seu pai. 2 Samuel 15:1 diz que algum tempo depois Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E assim ele começa a rebelião dele. 50 homens. Ele vai começar a se rebelar contra o seu pai. E essa saga vai se estender até o capítulo 19, culminando com a morte de Absalão. E aí chega onde nós estamos, né, nesse texto aí, 19:4. Aí você vê lá o Davi abraçado, porque o próprio assessor dele matou o filho dele. Porque o filho dele estava guerreando contra ele. Mas isso começou há muitos anos atrás, quando esse pai não tinha tempo para o seu filho. Mas agora a cena, ele está agarrado ao caixão do filho, dizendo: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Faltou o quê? Administrar esse negócio direito, né? Davi, embora tenha sido um excelente rei, Davi não soube tratar as coisas com seus filhos. Faltou administração. A falta de gerenciamento do tempo de Davi para a sua família causou danos irreversíveis, tristezas irreparáveis, simplesmente porque ele não quis administrar o tempo com a sua família. Tempo tem a ver com administração. É fazer as coisas direito, dentro do tempo que Deus nos dá. A administração é resgatar a direção das coisas. Davi, ele podia ter dito mais não para algumas coisas do seu reino, mas sim para a sua família. Mas ele não administrou dessa forma. Ele achou que o trabalho era muito mais importante que a família. E o resultado, desastroso. Uma filha violentada, 2 filhos mortos, um dos filhos matou outro filho. Olha que desastre. Por quê? Porque não administrou bem o tempo. Pensa nisso nesta noite. Olhe para uma história. Nós estamos falando do rei Davi. Não é uma pessoa qualquer na Bíblia. É alguém extremamente respeitado, venerado por nós. E por judeus até hoje, né? Mas olha o que aconteceu por falta de administração. Isso pode acontecer comigo e com você. Se a gente não administrar corretamente o tempo com a nossa família. Em segundo lugar, o que nos falta para nós conseguirmos tempo com a família? Falta também organização. Organização tem a ver com a correta distribuição do tempo. É saber organizar o tempo. Também tem a ver com a apropriação da própria agenda.
Porque muitos estão cumprindo uma agenda que receberam e não têm poder sobre o seu próprio tempo. Você já reparou isso? Que a única agenda que você tem é a agenda que o teu trabalho te dá. Você não tem agenda. O resto você não sabe o que fazer. Repare, por exemplo, a maioria dos homens são assim. Quando eles estão de férias, eles não sabem o que fazer. Eles não têm agenda. A agenda quem dá é o trabalho. É o patrão, então é hora de entrar, é hora de sair. Ele só sabe fazer isso. E lá dentro ele sabe a rotina. Mas quando ele está de férias, ele fica perdido dentro de casa, não sabe o que fazer. Não sabe se bate um prego, se conserta a torneira, se beija a mulher, se balança a criança, não é? Porque ele está acostumado com uma agenda que deram, que impuseram para ele. Mas ele não faz sua própria agenda, ele não tem agenda. Ele é desorganizado. Então, organização tem a ver com isso, com a apropriação da sua agenda. Toma isso para você. Bota isso no papel, se organize. Qual é o seu tempo? Não é de mais tempo que a gente precisa, de mais organização. A gente está querendo mais tempo. Ai, se o dia tivesse mais horas, não sei o quê. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é se você organizar melhor esse seu tempo. Deus é para nós um modelo disso. Mesmo estando fora do tempo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo num determinado tempo. E nesse tempo, Deus achou tempo para descansar. Não é interessante? Deus é extremamente organizado. Diz que Deus, Ele fez o mundo em 6 dias, tudo. E no 7º, Ele descansou. Precisava descansar? Não, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, né? Mas por que Ele fez isso? Para nos ensinar. Ensinar que Ele é organizado, que Ele consegue achar tempo para tudo. Porque Deus é organizado. Basta olhar para essa obra criada para você perceber isso. Como que Deus é organizado. Como que as coisas estão bem organizadas. Se você sai por aí olhando para a natureza, está tudo organizado. O que está fora do lugar são nas cidades, né? Você caminha em rua sem calçada, asfalto estourando, né, com buraco, casa que não está terminada ainda, terreno largado lá no capim crescendo. Mas quando você olha por aí, onde ninguém está cuidando, Deus está cuidando sim, e está tudo bonitinho, organizado. Você vai passando, você vê a montanha, tem uma pedra lá em cima, parece que vai cair, mas ela não cai, ela está bonitinha lá, né? Encaixadinha direitinho na montanha, bonito. As flores estão crescendo, os tons de verde, tudo bonito. Uma cachoeira lá no meio da mata, caindo, bonitinho. Deus faz tudo perfeitinho, tudo equilibrado, porque Deus é organizado. Mesmo estando fora do tempo, Deus acha tempo para essas coisas, para se organizar, para nos deixar modelo de organização. Então, se Deus é assim, Ele nos fez com capacidade de nos organizarmos também. É só preciso um pouco de esforço para isso. Mas todos nós temos capacidade de ser, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, de sermos também organizados, como Deus é. Imita Deus, imita teu Pai. Deus é organizado, se organize. Bota isso no papel. Toma posse da sua própria agenda. Faça uma agenda bonitinha lá, escreva esse tempo aqui é o tempo da minha família. Amém, aleluia, né? Põe lá, né? Põe coraçãozinho bonitinho, agora é o tempo da família. Desliga do trabalho, desliga o celular, computador, tablet, né? Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai. Alguém outro dia, eu vi uma frase de alguém aí dizendo que a gente não vai ter desculpa, né? Quer dizer, a grande função de redes sociais é para mostrar que no final das contas a gente não vai ter desculpa de dizer que não tivemos tempo. Que tempo a gente tinha, né? Porque você fica na rede social um tempão, né? Então você tem tempo. A questão é essa, você precisa organizar melhor esse tempo. Eclesiastes 3:11, que nós lemos no início, diz que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Aquela nova versão transformadora diz que Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Quer dizer, tudo está encaixado dentro de um cronograma, de um relógio, porque Deus é extremamente organizado. Nós conhecemos a história clássica, né, das irmãs Marta e Maria, registrada lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Mas é interessante que essa história, na presença de Jesus ali, na casa de Marta e Maria, estoura um conflito.
onde a Marta, ela está sobrecarregada, com muita coisa para fazer em casa, ela acha imprópria a atitude da irmã dela, da Maria, sentada aos pés de Jesus, para ouvir os ensinamentos, e ela surta, né? Ela tem um surto ali, e ela acaba brigando com Jesus, dizendo: o senhor não está vendo, o senhor não podia mandar essa mulher me ajudar aqui, né? Eu estou sobrecarregada, não estou tendo tempo para fazer as coisas de casa. Lucas 10, 41 tem a resposta de Jesus. Jesus diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, muita coisa. Você precisa se organizar melhor, né? Essa foi a resposta de Jesus para ela. Marta precisava organizar melhor o seu tempo, o seu pensamento, suas ideias, suas prioridades. Organização nos ajuda a viver melhor, a utilizar de forma mais sábia o tempo. É resgatar o sentido das coisas, senão as coisas ficam sem sentido. Para que viver assim? O dia inteiro estressado, o dia inteiro correndo atrás de alguma coisa que não faz muito sentido, não tem sentido a vida. Agora, se você organiza, você vai para o seu trabalho, você trabalha direitinho, você chega em casa, você tem um tempo para a sua família, você toma banho, porque tomar banho é importante, tomar banho, né? Você não fica na frente da televisão o tempo todo, porque tem gente que fica lá na televisão o tempo todo, né? Ou vai para a rede social. Não, você toma banho, você fica cheirosinho, você tem um tempo com a família, você vai brincar com os filhos, né? Com a esposa, com o marido, você vai ter tempo para isso. Que você está? Vida organizada. Sei que você já sabe disso, né? Mas só estou aqui para te recordar isso, né? Se você quer dedicar mais tempo à sua família, você precisa de organização. Sem organização, não vai ter jeito. Não tem milagre que resolva. O que resolve é uma caneta e um papel. Coloca lá, durante a semana eu vou fazer isso. Vou acordar tal hora, vou dormir tal hora. Durante as horas que estiver acordado, o que eu vou fazer? Põe lá o que é prioridade. Mas se você fizer assim, você consegue achar tempo para a sua família. O que mais nos falta para conseguirmos tempo com a família? Por último, eu acho que falta valorização. Tempo tem a ver com valorização. Presta atenção. Aquilo que tem importância para você, você dedica mais tempo, não é? Porque é importante. Mais que isso, aquilo que é valioso para você, você põe no topo da lista das coisas a se fazer naquele dia ou naquela semana, né? Porque isso é muito importante. Então, tempo tem a ver com valorização. O significado do tempo passa pelo valor que se dá ao que está sendo alvo do tempo. Depende do que está em mira do nosso tempo, né? O que está na mira do tempo? Por exemplo, você aguardar uma hora, para ser atendido no consultório médico, é muito tempo, não é? Mas a menina passar uma hora com o namorado, é pouco tempo, né? Mas não é ao mesmo tempo? Não são 60 minutos? Qual é a diferença? A diferença é o valor que se dá a esse tempo, né? Esperar alguma coisa, uma hora é muito tempo. Mas comendo num churrasco, uma hora, passou rapidinho, né? Por quê? O valor que você dá àquilo. Então pense, a quantidade de tempo vai ser a mesma, mas aonde está sendo empregado esse tempo, vai mudar o valor das coisas. Por isso que o tempo dedicado à sua família vai depender do valor que você dá a ela. Pode ser entediante ficar uma hora com os filhos, 2 horas com a mulher, 2 horas com o marido, mas pode ser fascinante, a depender do quanto você valoriza a sua família. Por isso, entenda, é preciso resgatar o valor das coisas. Qual é o valor que você dá à sua família? Olha que interessante, existe uma prescrição em Deuteronômio 24, 5, dentro daquela lei toda complexa, detalhada da lei de Moisés. Deuteronômio 24, 5 diz assim: se um homem tivesse casado recentemente,
não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Aí, ó, podia ter um deputado, né, que propusesse uma lei dessa lá, não podia, né? Aqui no Brasil, né? Olha que bacana. Casou, primeiro ano de casado, não vai trabalhar. Ele vai ficar em casa para fazer feliz a mulher com quem se casou. Ó, significa então que se o marido ficar em casa com a mulher, faz ela feliz, não é isso? Porque o texto está dizendo isso, não é? Mas olha que interessante, está nos chamando a atenção para quê? Para a importância que Deus dá. Deus prescreve na sua lei que quando o homem se casar, ele tem que ficar 1 ano lá com a mulher dele, não pode ir para a guerra, não pode fazer serviço público. Ele precisa estar em casa, porque Deus entende que estar em casa é importante, é um tempo importante, porque Ele faz a mulher dele feliz, é a valorização da sua casa, valorização da sua família. O John Drescher, naquele livro antigo, né, que não está sendo publicado mais, chamado Começar de Novo, John Drescher, ele afirma que para a mulher, amor significa tempo. Mas eu diria que para a família, amor significa tempo. Alguém que dá valor à família, entende que se ama a família, eu preciso dar tempo à minha família. Amor significa tempo. Para a família, amor é a mesma coisa que tempo. É preciso dar tempo para a família. Dizem que é um provérbio chinês, né? Eu ouvi dizer que tudo que você não sabe quem falou, que é de autor desconhecido, é um provérbio chinês. Então deve ser um provérbio chinês, né, que diz isso aí, né? Diz que existem 4 coisas que não se recuperam: a pedra, depois de atirada; palavra, depois de proferida; ocasião, ou oportunidade, depois de perdida; o tempo, depois de passado. 4 coisas que não se recuperam. Não recupera. Depois que você jogou a pedra, foi, né? Você não consegue pegar de volta, né? Se pegar na vidraça do vizinho, já era, porque você já jogou. Você não consegue pegar de volta, né? Palavra, depois que você falou, você não consegue recuperar. Já falou. Soltou isso aí, para pegar de novo não dá. Uma oportunidade que você teve, perdeu, não tem como voltar mais. E o tempo depois de passado. Fica para mim aquela imagem do rei Davi abraçado ao corpo morto de Absalão. Absalão, meu filho Absalão. O que se passava na cabeça do rei Davi? Um tempo que eu não recupero mais. Eu não dei tempo ao meu filho, agora ele está morto. Eu não consigo recuperar mais esse tempo. O que está faltando? É tempo que está faltando? Ou está faltando administração? Está faltando organização? Está faltando valorização? Deus traçou a sua vida com tempo suficiente para você dedicar parte dela à sua família. A sua família merece uma parte do seu tempo. E eu queria muito que você saísse daqui nesta noite pensando nisso. Minha família merece parte do meu tempo. Não precisa ser todo o tempo. Você precisa trabalhar, você precisa dedicar algumas coisas, mas a sua família merece parte do seu tempo. Se você não dedica esse tempo você não recupera depois. Depois você vai estar chorando, porque você deveria ter dedicado o tempo e não fez, e não dedicou. Eu acho que nós deveríamos orar aquilo que é uma oração do Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Precisamos orar isso. Deus, ensina a contar o nosso tempo, os nossos dias. Porque quem faz assim tem um coração sábio. Não basta ver só o tempo passar, é preciso aprender com Deus a contar o tempo, para viver no tempo de Deus, administrando,
organizando, valorizando esse tempo. Amém?